Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo. Unção de alegria. Você tem a sua Bíblia aí? Então abre no livro de Êxodo, capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Eu não podia deixar passar essa unção que está sobre mim hoje. Está muito forte. E eu sei que as pessoas precisam dela, precisam disso. Vânia, pode sentar aqui. Pode sentar. Ela vai assim até o final do culto agora. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Vocês estão prontos para ouvir? Amém? Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas dos rios do rio e a derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Eu creio que todos vocês conhecem esse texto. Deus se apresentou para Moisés, e ele não se apresentou de uma maneira comum. Ele se apresentou no capítulo 3 de uma maneira extraordinária. E ele estava olhando lá, e aquilo estava pegando fogo, mas não se consumia. E Moisés olhou, e Deus percebeu que chamou a atenção de Moisés, que conseguiu chamar a atenção de Moisés. Deus só estava tentando falar com Moisés. O que me chama a atenção é a maneira como Deus se apresenta, é a maneira como ele aparece. Ele não é homem, então ele não sabe aparecer como um homem de uma maneira comum. Ele aparece sempre de uma maneira sobrenatural, porque ele é o Deus sobrenatural. Quando Deus começa a se aparecer coisas sobrenaturais, tem que acontecer no lugar. Então Deus se apresenta para Moisés e diz: Moisés, não chega mais perto não, Moisés. Tira as sandálias dos seus pés, Moisés, porque o lugar que estás é terra santa. E o Senhor começa a falar com Moisés e diz para ele que ele deve ir lá, porque Deus está afim, está interessado em libertar o povo. E como ele vai libertar o povo? Ele começa a dizer para Moisés: Moisés, eu quero que você vá dizer com o faraó lá. E Moisés diz assim: mas eles não vão acreditar em mim? Eles não vão acreditar em mim? Nem o povo hebreu, nem o povo egípcio vai acreditar em mim. E Deus disse para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Uma vara. E Deus disse: joga ela no chão. E quando ele jogou no chão, a vara se tornou em uma serpente. E Moisés correu dela, o que significa que literalmente ela se tornou uma serpente. E Deus disse: pega ali pela cauda. Não é normal. Pega pela cauda não é normal.
Mas Deus disse: pega-lhe pela cauda. E quando ele pegou aquela vara pela cauda, ou aquela serpente pela cauda, ela voltou a se tornar vara. E Deus disse: Moisés, põe a sua mão no peito. E quando ele colocou a mão, ficou branca, leprosa. Moisés olhou e Deus disse: torna a colocar no peito. E quando Moisés fez aquilo, ela ficou normal. Deus disse: Moisés, se eles não crerem na evidência do primeiro sinal, você vai fazer o segundo. Se eles não crerem na evidência do segundo sinal, faça o terceiro. Acontece que Deus não parou, ele fez o quarto, ele fez o quinto, ao ponto dele abrir o mar. Ele abriu o mar vermelho. Sabe o que isso mostra para mim? Sabe por que chama a minha atenção essa história? Porque Moisés estava ali, vendo aquela coisa, aquele cenário extraordinário. Aquilo deve ter sido extraordinário. Quantos de vocês gostariam de ter visto aquilo? Era extraordinário. E Deus começa a falar com Moisés e diz: vai livrar o meu povo. E Moisés diz: eles não vão acreditar. E Deus começa a fazer milagres, começa a fazer coisas extraordinárias diante dos olhos de Moisés. E diz assim: Moisés, eles vão crer, porque eu vou operar sinais e maravilhas até eles crer. Até eles crer. Sabe, isso mostra para mim que o mais interessado em operar sinais, em fazer sinais, não é você, é Deus. O mais interessado em operar sinais e fazer evidências é Deus. Ele é o mais interessado em operar essas coisas, queridos. Ele está interessado que nosso culto hoje à noite não seja um culto comum, um culto normal. Ele não quer que hoje nós tenhamos um culto normal. Ele quer que nós tenhamos hoje um culto extraordinário, um culto sobrenatural. E nós vamos ter um culto sobrenatural. Eu não vim aqui para um culto normal, eu não vim aqui para um culto comum, eu vim para um culto sobrenatural. E eu vou ter um culto sobrenatural nesse lugar. Nós vamos fazer, Moisés, e eles vão acreditar, Moisés. Nós vamos operar, Moisés, você vai ver, e eles vão ver. Sabe por quê, queridos? Porque o homem, todo ser humano, independente de qual religião ele é, ou ele está, ou ele pertence, todo ser humano, ele tem um desejo pelo sobrenatural. O ser humano tem um desejo pelo sobrenatural. Isso encanta qualquer ser humano, não importa em que religião ele esteja. Por que é assim? Porque nós fomos criados a partir de um Deus sobrenatural. Nós viemos de um Deus sobrenatural, um Deus que não é comum, um Deus que é sobrenatural, simplesmente sobrenatural. Para se apresentar, para aparecer, alguma coisa sempre acontece. Nós vemos em 2 Crônicas capítulo 5, quando aquelas pessoas estavam ali no templo adorando e louvando ao Senhor e dizendo que Ele é grande, Ele resolveu aparecer. E sabe, as pessoas estranham quando a unção vem sobre alguém, sobre o corpo de alguém, e eles caem. Mas naquele dia a Bíblia diz, em 2 Crônicas capítulo 5, que a unção estava tão forte, a nuvem, a glória do Senhor, Ele resolveu aparecer dessa forma naquele lugar, e a glória estava tão forte. A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar por causa da unção, porque a glória do Senhor encheu o lugar. Você consegue pensar em algo assim? Você consegue imaginar algo assim, queridos? O meu coração anseia por algo assim. Eu desejo coisas assim, queridos. Por enquanto meu corpo está tremendo, por enquanto eu estou sentindo só isso. Mas espera até eu não conseguir nem pregar aqui. Espera até essa glória estiver tão forte que nenhum de vocês vão ficar de pé. Eu gosto disso, queridos. Eu não quero enganar você, eu gosto demais. Cada vez que a unção vem sobre mim, igual está agora, é uma coisa extraordinária. Eu não tenho palavras para expressar, para dizer, eu gosto disso. Eu gosto disso, queridos. E eu sei
que a unção ela vem e faz coisas. Ela faz coisas. Pessoas estão sendo curadas aqui. Pessoas estão sendo livres aqui. A Bíblia diz que quando Paulo ele enviava os lenços e os aventais ungidos, cheios de unção, cheio de poder, ele enviava em Atos capítulo 19, a partir do versículo 11, quando ele mandava os lenços, Paulo nem estava lá, mas quando ele mandava os lenços e os aventais, a Bíblia diz que as enfermidades saíam e os demônios fugiam. Não, eles não saíam, os demônios não saíam, eles fugiam, eles corriam. Você acha que acontece o que agora? Se alguém entrou aqui com um demônio, esse demônio já não está mais, porque a unção está grande nesse lugar. A unção está forte nesse lugar. Não tem demônio do inferno que resista a isso. Não tem doença que resista a isso. Aquilo que prejudicou você e vem prejudicando você, acabou de deixar a sua vida hoje. Porque o que a unção fez em um momento, ela sempre fará isso. A Bíblia diz em Isaías 10, 27 que acontecerá que o jugo será tirado do teu ombro, a carga do teu pescoço. O jugo será despedaçado, destruído, aniquilado por causa da unção. Se demônios estão correndo da unção, enfermidades, porque eles que trazem enfermidades e doenças, enfermidades estão fugindo. A pastora Alessandra disse que nós estávamos aqui, eu estava me movendo numa unção, e ela chamou eu, o pastor Alex, nós colocamos a mão sobre ela. Ela disse que sentiu algo sair dela. A enfermidade saiu. E quando ela fez o exame, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Sabe por que não tinha mais nada? Porque a enfermidade, a doença e o diabo não aguentam. Simplesmente não aguentam. Não aguenta. Abra sua Bíblia no livro de João 4, versículo 48. E veja, leia comigo. Vocês querem um sobrenatural? Claro que querem. Eu quero, vocês querem, nós queremos o sobrenatural, porque nós viemos de um Deus sobrenatural. A Bíblia diz assim: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum acreditareis. Se não virdes sinais, evidências, manifestações, de modo algum crereis. E logo em seguida Jesus começou a operar milagres, curando pessoas. Logo em seguida, depois dele falar isso, ele curou alguém. Será que ele estava dizendo que não vou fazer não, porque vocês só creem se eu fizer? Não. Ele é interessado em fazer. Ele quer fazer. E ele vai fazer. Até que você veja os sinais e chame a sua atenção. Deus não é comum. E aqueles que andam com Ele não são comuns. Você não é comum. Eu leio algumas coisas na Bíblia e eu gosto delas. 2 Reis capítulo 6. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto do sobrenatural tanto. Segunda Reis capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu quero falar sobre o sobrenatural. E quero operar hoje dentro do sobrenatural, deixando com que Deus se manifeste
da maneira que Ele quer no nosso meio, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Capítulo 6, versículo 5 diz assim: mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou dizendo: ai, meu senhor, era emprestado. Próximo. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Esse homem de Deus aí era o Eliseu, um homem ungido. E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Bem natural, né? Bem comum. Simples. Ele jogou um pedaço de um galho de uma árvore na água e fez o machado flutuar. Sabe, queridos, eu anseio tanto por essas coisas que eu tenho dito para mim e para aqueles que me ouvem: se tem machado flutuando, eu também quero. Para quê, pastor? Para quê? O mundo está chamando a atenção dos nossos filhos. O mundo está chamando a atenção dos jovens, dos adolescentes. O mundo está chamando mais a atenção do que a igreja. Espere eu começar a fazer flutuar uma cadeira. Você vai ver se não vai chamar a atenção deles. Você vai ver se eles não vão entrar nessa igreja e querer ver o que está acontecendo aqui. Espera até essas coisas começarem a acontecer. E eu estou caminhando para lá. Não, eu estou dizendo que eu vou para lá. Eu estou caminhando para lá. Eu estou indo para lá. Porque cada vez mais eu aqueço meu coração com essas coisas. Eu encho meu coração com essas coisas. Porque eu sei o que Deus faz por um, Ele faz por outro também. E se Deus tiver que me usar, Ele vai me usar para fazer flutuar coisas. E as pessoas vão acreditar nele. Eu tenho dito, queridos, que eu vou ver essas coisas na minha geração. Olha só, eu tenho ouvido há 20 anos pelo menos sobre o grande avivamento que está prestes a acontecer na terra, está prestes a irromper. Faz 20 anos, 22 para ser preciso. Eu tenho ouvido que o avivamento que virá na terra, ele será maior do que todos os avivamentos que já aconteceram na história. Quer dizer que o avivamento de Atos capítulo 2 vai ficar para trás, porque lá foi apenas o começo. O avivamento que houve nos Estados Unidos, do ano de 1947 até o ano de 1958, vai ficar para trás. Naquele avivamento as pessoas eram curadas, a reveria era ressuscitada dos mortos. Eles vinham para os cultos e já ficavam curados na porta. Curas, milagres extraordinários estavam acontecendo naqueles dias. E se o avivamento será maior do que tudo isso, eu estou preparando o meu coração para um grande avivamento. E eu tenho dito o seguinte: se a minha geração ficar dispersa e deixar passar o avivamento, eu vou trazê-lo para mim, porque eu não vou ficar de fora dele. Eu não vou ficar de fora dele. Houve um tempo na minha vida, em meados de 90, 1995 talvez, eu não estava vivendo de uma maneira tão correta na igreja, sabe, como adolescente. Mas eu lia os livros e eu comecei a ser atraído por essas coisas. E eu estava sentindo a minha consciência muito pesada. E eu lembro que eu me ajoelhei na cozinha da minha mãe. Eu peguei uma cadeira e eu comecei a orar ali intensamente. E o meu pedido para Deus naquele dia, eu estava chorando, desesperado. E eu estava dizendo para Deus assim: por favor, Pai, por favor, não me deixa de fora do grande avivamento que o Senhor vai fazer. Não me deixa de fora daquilo que o Senhor está prestes a fazer na terra. E eu estava chorando e batendo na cadeira e dizendo para Ele: por favor, não me deixa de fora, não me deixa de fora. E naquele dia eu ouvi Deus falar comigo através da minha própria voz. E Ele começou a dizer para mim, através da minha fala. Era como se eu estivesse sentado ouvindo eu mesmo falar. Eu comecei a profetizar.
E Deus, Ele fala com a gente da maneira que a gente consegue perceber e entender. Ele fala na nossa linguagem, a linguagem que a gente consegue compreender. E Ele falou comigo, Ele disse: o avivamento que eu estou para fazer na terra, eu vou fazer, vai acontecer, nem que eu tiver que virar ela de cabeça para baixo. Não dá risada agora, era como Ele estava falando comigo, virar de cabeça para baixo e chacoalhar, mas eu vou fazer o avivamento acontecer. E Ele disse para mim assim, eu sentia como se Ele estivesse apontando para mim, e era eu mesmo falando: mas você, se você não se corrigir, você vai ficar de fora. E sabe, querido, desde então, eu tenho me preparado para isso, eu tenho desejado isso, eu tenho ansiado isso, eu tenho vivido de uma maneira intensa, com todas as minhas forças para mim viver o avivamento. E sabe, eu não vou passar a minha geração sem isso, eu não vou ficar de fora disso. Se tem machado flutuando, eu vou viver isso. E eu estou indo para lá. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. 1 aos Coríntios capítulo 2. Aleluia. Você está começando a aquecer o coração também aí? Eu quero deixar você com expectativa. Eu vou falar dessas coisas nessa igreja o tempo todo. Nas quintas-feiras, eu vou começar a pregar bastante nas quintas-feiras. Vou pregar nos domingos. E falando disso, e aonde eu passar, eu vou falar dessas coisas. Porque eu sei que Deus está interessado em fazer isso rápido. Deus está interessado em fazer isso logo. 2 Coríntios capítulo 2 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe o que isso me mostra? Que aqueles cultos que a gente prega, canta alguns hinos e vai embora para casa, não está de acordo com isso que Paulo estava falando, não está de acordo com aquilo que Paulo viveu. Ele disse que a mensagem dele, a palavra que ele pregou, foi em demonstração do Espírito e de poder. E é exatamente assim que eu quero viver. Eu não quero culto comum, eu não vou ter cultos comuns. Eu quero viver como o apóstolo Paulo, como Pedro vivia. Pedro colocava as pessoas em leitos e macas, doentes, elas não conseguiam se levantar. Eles colocavam na rua para que pelo menos a sombra de Pedro fosse projetada naquelas pessoas, e elas recebiam a sombra de Pedro e eles ficavam curados. Você espera menos do que isso? Se tem sombra curando, eu também quero. Se tem essas coisas, eu quero essas coisas também, e eu não vou ficar de fora disso. Não vou. Se tem sombra curando, se tem lenço expulsando o demônio, eu também quero. Porque eu tenho dito para mim, vez após vez, antes de dizer para você, eu falei isso para mim muitas vezes: o que Deus faz por um, Ele faz por outro. Deus não tem prediletos, Deus não pode fazer acepção de pessoa, Ele não pode querer fazer para um e não fazer para o outro. Eu não aceito isso. Se Deus está fazendo para alguém, eu também quero. Se Deus fez para Pedro, eu também quero. Se Ele fez para Paulo, eu quero também. Se Ele fez para alguém, eu também quero. Eu comecei a ver aqueles homens operar, Ben Hinn, Kenneth Hagin, tantos outros homens operando milagres, fazendo coisas. E eu disse: quer saber de uma coisa? Eles são homens como eu. Se eles estão fazendo, eu também vou fazer. Eu li a biografia de Kathryn Kuhlman, Jack Cole, William Brennan. Eu li a biografia de John Alexander Dewey.
MC McPherson, eu li a biografia dessas pessoas. E sabe, nas biografias normalmente eles falam os erros, os acertos, eles falam da unção, das demonstrações, eles falam de tudo. E eu estou olhando para aquelas pessoas e eu pensei, eles eram tão comuns, sobrenaturais. E se Kathryn Kuhlman conseguiu fazer aquelas coisas, eu não vou ficar de fora. Eu vou entrar, eu vou mergulhar. Tem que fazer alguma coisa? Então eu vou fazer o que é necessário. Mas que eu vou entrar, eu vou. Eu vou. Porque o que Deus faz para um, Ele também faz para outro. Então eu tenho vivido os meus dias, os meus anos da minha vida, certo de uma coisa: a qualquer momento a minha sombra vai estar curando pessoas. A qualquer momento. A qualquer momento. Eu não espero menos do que isso. Eu não desejo menos do que isso. Eu não nasci para menos do que isso. Sabe, queridos, deixa eu falar isso para você, para te animar um pouco. Não foi Deus que escolheu essas pessoas. Foram elas que escolheram a Deus. Você ouviu isso? Você pode escolher querer viver uma vida comum, tá tudo bem se você quiser. Você pode viver uma vida, um crente normal, tá tudo bem se você quiser. Deus não vai te obrigar. Mas aqueles que têm muita fome, Deus gosta de saciar essas pessoas. Aqueles que têm muita sede, Deus gosta de dar bastante água para essas pessoas. Se você quer um copo, Deus vai te dar só um copo. Não tem problema. Ele nem vai ficar bravo. Mas se você não se contenta com um copo, Ele vai te dar mais. E se você disser para Ele, eu quero mais ainda, Ele te dá mais ainda. E se você disser para Ele, eu ainda não estou satisfeito, eu quero mais. Obrigado pelo que o Senhor tem me dado, mas eu quero mais. Sabe o que é isso que está acontecendo comigo? Eu gosto dessa unção que vem sobre mim. Eu estou feliz por ela, eu agradeço a Deus. Eu fico como uma criança debaixo dessa unção, como agora mesmo. Mas sabe de uma coisa? Ele tem mais, então eu quero mais. Ele tem mais, então eu quero mais. Pastor, você não está falando de coisas comuns. É porque eu não quero falar de coisas comuns. Eu quero falar de coisas sobrenaturais, queridos. Chega para mim. Chega de viver de uma maneira comum. Chega de viver de maneira natural, de maneira normal. Se nós podemos ter o sobrenatural, por que nós vamos nos contentar com o natural? Se tem cegos vendo, eu também quero. Se tem aleijados andando, eu também quero. Se tem mortos ressuscitando, eu também quero. Sobe aqui o grupo de louvor. E deixa eu falar já uma coisa para vocês. Se vocês estão hoje à noite esperando pouco, vocês vão ter pouco. Mas se vocês estão com expectativa, queridos, nós vamos mergulhar. Aleluia. Você não veio para um culto comum hoje. Esquece o culto comum. Você veio para um culto sobrenatural. Se você soubesse que Deus está prestes a derramar a glória dele, a se manifestar, você ficaria como hoje? Aleluia. Aleluia.
Se você está aqui e veio com uma enfermidade hoje nesse lugar, não importa qual seja, eu quero orar por você. Se você veio hoje aqui e tem alguma enfermidade, eu quero orar por você. E o fogo de Deus vai entrar no seu corpo e vai expulsar a enfermidade, vai expulsar a doença, vai expulsar o mal, vai expulsar seja lá o que for. Mas se você está aqui e sente que está sendo perturbado pelo diabo, hoje você vai ficar livre nesse lugar. Vai ficar livre nesse lugar. Eu quero orar por essas pessoas que estão doentes, estão se sentindo de alguma forma que estão sendo perturbadas. Aleluias. Enquanto eles cantam, bem-vindo. Fica de pé. Hey! Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Tu és o rei, tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. O poder de Deus agora. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é Ele é o leão de Judá. Ele